Iniciar a gravação. Show. Então, na aula de ontem, a gente chegou a cadastrar uma manicure e excluir uma manicure. Só que a gente viu que a gente não fez alguns redirecionamentos, a gente não fez, como é que eu posso dizer, o validação, a gente não fez gravação de log, a gente não fez. E a gente inclusive viu que tinha algumas brechas de segurança ali que a gente precisaria resolver. Então o que a gente vai fazer hoje aqui para poder ficar mais legal aqui pra gente, nosso projeto, né? Então voltar aqui no código. Deixa eu recarregar aqui, ver se ainda tá rodando. Aqui ele vai dar um atrasozinho que ele tá montando os cache e tudo. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Aqui onde a gente tem o gravar, vamos fazer o seguinte. Eu posso vir aqui nesse cara, no gravar, e dizer o seguinte. Eu preciso... a gente cadastrou, na verdade, aqui, ó, se a gente voltar aqui nos nossos arquivos, a gente instalou aqui uma biblioteca que é a... Cadê? Router Learner, Monolog aqui. Então essa biblioteca ela pode ajudar a gente a gerar log. E se você nunca trabalhou com log, vai ser uma experiência bem legal aqui que a gente vai fazer aqui, certo? Então, assim como a gente fez no banco de dados, que a gente precisou criar uma instância ali de conexão com o banco de dados, a gente vai fazer algo parecido aqui no nosso sistema para log, né? Então eu vou criar aqui uma variável, depois eu vou mover. Depois, a gente vai seguir sempre aquele padrão que a gente vem fazendo ao longo do curso inteiro. A gente vai começar simples e depois a gente vai vendo onde colocar, onde posicionar as coisas e tudo mais, né? Então eu vou criar um carinha chamado logger. Esse carinha aqui, ó, apesar da sugestão, o que a gente vai fazer aqui é criar um new logger. E esse cara já está aqui a partir do monolog. Percebe que se a gente vier aqui em cima, a gente vê que ele importou o monolog logger, beleza? Então esse cara aqui, eu preciso informar para ele um canal. E vocês vão entender daqui a pouquinho o que é esse canal. Por enquanto, esse canal eu vou chamar ele de manicures, beleza? Uma vez que eu criei esse cara, eu preciso definir para onde vai os meus logs, né? Onde que vai ser armazenado. Então eu vou criar aqui um carinha que a gente chama de handler. Esse handler é uma nomenclatura meio que padronizada, né? Se a gente quiser colocar uma outra coisa, a gente pode colocar também, mas normalmente a gente coloca handler. Eu não gosto muito de ficar misturando português com inglês no nosso código, mas em alguns momentos acaba ficando meio que padronizado. Por exemplo, request. A gente poderia botar requisição, mas às vezes fica um pouquinho estranho. Então, normalmente, quando eu posso optar, eu gosto de trabalhar com código inteiramente em inglês porque eu já resolvo esse problema. Mas tem lugares que você vai trabalhar que o padrão é trabalhar com código em português. Então, a gente tem que ter esse balanceamento. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ele mesmo sugeriu pra gente aqui, ó, utilizar esse string handler. Então, eu vou aceitar isso aqui. Só que ele diz o seguinte, ó. Onde é que eu vou salvar esse log? Ele está dizendo o seguinte, cara, a partir do diretório atual, qual é o diretório que a gente está? Manicures controller, então estou dentro de controller. Então, a partir desse diretório, eu vou subir 2 níveis. Então, eu subi um, fui para SRC, subi outro, fui para a raiz do projeto. Lá dentro vai ter uma pastinha logs, e dentro dessa pastinha logs, ele vai criar um arquivo chamado manicures.log. Poderia ser assim, não tem problema tal, mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou vir aqui fora da raiz e vou criar uma pastinha chamada storage. Inclusive, a gente tem outra correção que a gente tem que fazer aqui também, que é mover os arquivos de cache do Twig para essa pasta. Porque a gente centraliza tudo que é gravável, vamos dizer assim, dentro dessa pasta, beleza? Então aqui dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pastinha chamada logs. Agora o que eu preciso fazer aqui? Atualizar esse endereço. Então aqui vai ser o que? O nosso storage barra logs. Beleza? Aqui ele teve um padrão que é um pouquinho antigo. Antigamente o Monolog trabalhava com esse padrão aqui, mas perceba que ele está dizendo o seguinte, ó, isso aqui foi depreciado. Então não use mais esse formato.
Então, qual é o formato novo que a gente vai utilizar? A gente vai apagar esse logger level, logger debugger que ele sugeriu, e a gente vai utilizar o level. Então, dentro do monolog a gente tem o level, e aqui eu vou colocar simplesmente o level debug. Então, beleza, já resolvi esse problema. Esse cara aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Ele não encontrou a classe, né? Então a gente pode vir aqui e forçar que ele importe. Então a gente vai vir aqui, ó, e importar lá em cima. Beleza. Ele abriu aqui esse carinha aqui do lado. Opa, parece que tá mandando fazer alguma coisa ali. Ixi, mas fechei ali sem querer. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Não, nesse cara não. Vixe, cara. Não tô acostumado a mexer com anti-gravity, né? Vou ver que também não é aqui. Eu só ver como é que faz esse cara surgir de novo. Aqui também não é. Deixa eu ver Anti-Gravity Settings e tal. É porque no VS Code ele fica aqui do lado, né? Parece que o cara tá. O agente tá fazendo alguma coisa ali. Mas vamos lá. Se ele fizer alguma coisa, a gente vai achar ele daqui a pouquinho. Então, beleza. A gente já fez essa definição de onde vai ser feita a gravação dos logs. E por fim, a gente tem um outro carinha que é o nosso push handler. Só que no nosso caso aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer um push processor. E dentro desse push processor, a gente vai passar um carinha chamado, que é uma nova instância de PSR log message processor. Beleza? Por quê? Para a gente trabalhar dentro do formato definido pela PSR. Então, show de bola. Aqui, tá vendo? Ele tá fazendo alterações aqui, ó, eu vou ter que rejeitar. Deixa eu rejeitar aqui. Beleza. Acho que sem querer eu acabei abrindo o chat ali deixa eu rejeitar essas coisas todas aqui. Pô, seria interessante que eu abrisse esse cara aqui, cara. Vamos ver se ele para aqui. Até teve atualização aqui. Mas enfim, vamos trabalhando aqui. Uma outra coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. Aqui no gitignore, por algum motivo, ele não tá. Ele tá considerando aqui o venda. Na verdade, ele deve ter alterado aqui. Aqui. Deixa eu ver. Não. Vamos esquecer esse cara aqui por enquanto. Por isso que seria interessante que a gente ficasse ali no nosso. No nosso VS Code, né? Mas beleza, vamos continuar aqui. Esse aqui também não é aqui. Beleza. Show. Então vamos lá. O que a gente fez aqui? A gente criou o nosso logger baseado no nosso logger. A gente definiu aqui qual é o arquivo que vai ser gerado e a gente definiu aqui o nosso processo. Agora sim a gente pode vir aqui embaixo e dizer, cara, o nosso logger vai fazer o nosso push handler, beleza? E por final aqui, ele já deveria gravar a informação. Só que no nosso caso, a gente vai ter que mover esse cara aqui, ó, para depois do processo de gravação, né? Bota esse cara aqui. Então vamos fazer aqui uma nova gravação e vamos ver o que acontece, certo? Vamos lá no navegador. Vou vir aqui criar um novo manicure. Vou colocar aqui a Ana Júlia. Vou tirar a Ana Júlia 3, por exemplo, aqui. Ou 2, na verdade, que a gente só fez uma Ana Júlia. Vou botar um telefone qualquer aqui. E vou colocar aqui uma especialidade. Pode ser teste de software, aqui, só para a gente testar. Vou gravar. Aparentemente, tudo ok. Vamos lá no nosso navegador. E o nosso log, ele não foi gerado, né? Vamos tentar entender o que foi que aconteceu aqui. Vamos ver também se esse cara alterou mais alguma coisa aqui que não estava nos nossos planos, né? Vou ver aqui. Nosso logger. O string está aqui em storage. Storage existe, né? Storage.
Dentro de storage a gente tem um logs. A gente tem um manicure log que deveria ter sido gravado. Estranho. Vou dar uma olhadinha aqui na documentação se eu esqueci alguma coisa. Tudo tal. Ah, na verdade esqueci sim. Tem uma outra partezinha aqui em cima. Cadê esse cara? Hum. E- Beleza, aqui. O que a gente faltou aqui foi o seguinte. Depois que a gente faz esse cara aqui, ó, a gente tem que vir aqui no logger e colocar o nosso, assim, de fato gerar o log, porque a gente só fez a configuração ali, né? Então, esse log aqui pode ser um log simplesmente que a gente chama de info. Então a gente vai gerar aqui uma informação, só um aviso, vamos dizer assim, né? Que o registro foi gravado. E eu posso, inclusive, mandar para lá quais foram os dados que foram de fato gravados, né? Então vamos lá no navegador de novo, vamos tentar cadastrar mais uma vez a Ana Júlia 3 agora, um telefone qualquer aqui e vamos gravar. Mais uma vez, e agora ele gerou o arquivo, tá vendo? Se a gente vier aqui, ó, ele disse o seguinte pra gente. O log, essa parte manicures aqui, é o que tá ali no comecinho, ó, que é o nosso nossa informação aqui do nosso drive, né, de nosso canal. Então o canal vai ser manicure e o tipo de log vai ser info. Logo na sequência, eu venho com a mensagem que determina o que foi aconteceu. Nesse caso aqui, a manicure foi gravada com sucesso, né? E na sequência tem os dados que foram gravados. Por que, que isso é importante? Nem sempre a gente fica logando tudo desse jeito, né? Mas a gente consegue, caso tenha algum problema na aplicação, a gente consegue depois vir nesse arquivo e ver o que foi que aconteceu. Eu poderia ter um log, inclusive, de erro. Deu algum problema, eu vou lá, cara, ó, estoura aqui nesse outro canal, ou até mesmo no mesmo canal, se for o caso, né? Um log de erro explicando o que foi que aconteceu. Então, ao invés de exibir essas mensagens de erro na tela, eu gravo nesse arquivo de log. Porque assim eu não é, passo detalhes para o usuário do que aconteceu, o que não faz sentido porque ele não é programador, ele não precisa entender isso. E também eu gero um pouco mais de segurança para minha aplicação, porque quando eu exponho esses erros da maneira muito explícita, um hacker pode olhar ali, cara, eu tô vendo ali que ele não chamou tal coisa em tal arquivo, tal, ele começa a entender como nossa aplicação foi escrita e isso deixa uma brecha de segurança maior. Até aqui tranquilo? Deu para entender o porquê do log? Apesar de ter dado uma confusão no começo. A gente poderia também vir aqui, ó, e deletar essa manicure, né? E quando a gente fizer a deleção da manicure, a gente também poderia colocar um log para declarar ali, né, informar que a manicure tal foi excluída. E eu poderia inclusive colocar quem foi a pessoa logada que excluiu, tal. A gente pode colocar uma série de informações ali. Não, a Pablo fez uma pergunta interessante aqui, ó, se o log excluiria a necessidade de usar exception e try catch. Não, muito pelo contrário. O log ele não vai tratar erro.
A gente pode utilizar tratativa de erro com try-catch. E quando estourar um erro, eu posso logar esse erro. E quando tiver sucesso, eu logo outra mensagem, uma mensagem de sucesso, como foi o caso aqui. Então uma coisa complementa a outra e não concorre com a outra, beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui agora. Pensa que se eu quisesse logar isso aqui no nosso excluir, eu teria que copiar tudo isso aqui para lá. Então vamos utilizar um pouquinho do que a gente já veio fazendo até agora, né? E pensa comigo, o que é que eu poderia fazer aqui para poder reaproveitar esse código que a gente gerou aqui agora? Façam sugestões aí no nosso chat pra gente ver se vocês estão alinhados com o que a gente está fazendo até agora. Toda a lógica de definição de como o log vai funcionar e a chamada dele está tudo feito no método de gravar do controlador. O que é que eu posso fazer? Beleza. Eu até poderia colocar na nossa classe base, só que ainda assim ficaria limitado, porque eu não gero log somente no controlador, eu não gero log somente no modelo, eu posso gerar log em qualquer parte da aplicação. Então, nesse caso, não é interessante que eu coloque no base controller. Talvez, ao longo da carreira de vocês vejam outros profissionais perguntando: cara, como é que eu posso chamar um método de um controlador a partir de outro controlador? Isso, na verdade, não deveria acontecer nunca. Por quê? Porque o controlador, ele é uma porta, ele simplesmente recebe a requisição e dá uma resposta. Se eu preciso chamar um método de um controlador em outro controlador, significa que eu modelei minha classe de maneira equivocada. Eu coloquei muita lógica nele. Então eu deveria mover isso para uma classe de serviço, essa lógica para uma classe de serviço, para uma classe de suporte, qualquer outra coisa do tipo. Então é justamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou mover toda essa funcionalidade do log para uma classe que de fato se responsabiliza pelo log. Nesse caso aqui, ó, a gente vai criar dentro do nosso namespace suporte, que a gente viu lá no começo que a gente iria criar ele, mas a gente ainda não tinha criado. Então eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó. Dentro de src, a gente só tem a pastinha cache, controle, tal, tal, tal. Essa pastinha de cache a gente já viu que é do Twig. Vamos até fazer uma coisinha aqui, ó. Eu vou deletar todo esse cache. E vou fazer o seguinte, lá no nosso arquivo de configuração do Twig, que está no nosso controller, base controller, a gente vai definir que esse cara aqui não está mais aqui. Ó. Vou dizer que ele vai subir um nível, src, subir outro nível. Então vai subir 2 níveis. Opa. Subiu 2 níveis. E depois a gente vai entrar em storage barra cache. Beleza? Então se eu vier aqui agora e recarregar essa página, ele gerou um novo log que agora está aqui dentro. Então tem uma pastinha de log aqui e tem umas pastinhas de cache do Twig aqui dentro. Beleza? Então show de bola. O que a gente vai fazer aqui agora? Às vezes acontece isso aqui acontece no Windows, no Linux normalmente não acontece no macOS. O VS Code, softwares específicos assim, tipo o VS Code, né, que são inspirados no VS Code, tem essa dificuldade de excluir arquivos quando é muito grande a pasta. Então vou ter que fechar aqui. Ó, tá tentando ali. Senão ele ia ficar travado ali e não ia acabar não excluindo nunca. Beleza, deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou visualizar aqui no sistema de arquivos e vou apagar por aqui por fora. Vocês não estão vendo, mas eu estou apagando, só estou apagando a pasta aqui. Pronto, apaguei, perceba que ela não está mais aqui. Então vou fazer o seguinte aqui agora. Beleza. Tem um controlador, base controller, tem um modelo, tenho minhas views, eu vou criar uma nova pastinha aqui dentro, que vai ser a nossa pasta support. Então tudo que for, vamos dizer assim, comum para o restante da aplicação, a gente vai colocar dentro desse support.
Então eu vou criar um carinha aqui que vai ser o nosso logger factory.php. E por que o log factory? Porque ele é um cara que vai criar, vamos dizer assim, novos objetos de log. Então esse cara aqui vai ter a mesma coisa que a gente já vem fazendo, né? Um namespace. E meio que ele já entendeu aqui o que a gente precisava fazer. Deixa eu só ver se está ok. Log factor, create. Eu tenho que fazer a importação desse. Ele já também identificou aqui em cima. Beleza. O caminho tá aqui. Eu vou subir 2 níveis. Então, beleza, tá certinho aqui também. Eu só tenho que mudar esse cara aqui, né? De log para level. E vou passar aqui o nosso debug. Beleza? Show de bola. A gente vai fazer o seguinte aqui também. Beleza, ó. Esse cara aqui, ó, perceba que ele está retornando o nosso objeto de logger que foi criado aqui em cima. Só que ele tem um probleminha. Se eu mantiver desse jeito, todo mundo que chamar a minha classe de manicure, ou melhor, o meu objeto de log, vai sempre gerar no canal manicure. Então o que eu vou ter que fazer aqui em cima? Eu posso vir aqui e dizer, cara, eu vou passar aqui uma string, que é o nosso canal. E aqui embaixo eu passo o canal. E poderia inclusive dizer o seguinte, ó, se não for informado nada, eu vou dizer que o padrão vai ser app. Olha, acabou voltando aqui o nosso amiguinho aqui. Beleza. Só que eu vou deixar ele fechado para a gente ganhar espaço. Então a gente tem aqui agora esse cara. E perceba que agora ele está colocando aqui. Eu tenho que fazer o que aqui? Substituir o canal padrão por esse canal que eu estou recebendo aqui em cima. Não precisaria necessariamente fazer isso. Só que isso é legal porque eu consigo separar os canais também por arquivos diferentes. Então isso é legal. Então show de bola. Feito isso, a gente vai fazer alguns ajustes aqui. Ó. O nosso controller não vai mais precisar de toda essa partezinha aqui. Ó. Vou tirar esses caras tudo aqui fora. E vou ter que fazer o seguinte. Aqui em cima, eu vou dizer que eu tenho um logger. Então eu tenho um private log factory. Pode ser log factory também, não tem problema ficar com esse nome. Vou me importar aqui. E aqui embaixo eu vou dizer o seguinte, cara, eu quero criar uma nova instância do meu log factory a partir da minha classe log factory. Só que nesse caso nem resolve para mim. O que eu preciso na verdade aqui é o meu objeto de log. Então se a gente vier aqui, ó, cadê? Opa, log factory. O que eu preciso na verdade é o retorno desse create. Esse cara precisa ficar ali disponível para todo mundo. Então eu vou vir aqui em cima e dizer o seguinte, ó. O que eu quero na verdade aqui é um private logger. E aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Esse cara aqui não tem necessidade dele ficar exposto aqui em cima, eu vou arrancar fora. Esse cara eu vou definir como local, meu log factor, beleza? E aqui embaixo sim, eu vou fazer isso aqui, eu vou dizer que esse logger daqui, ó, dislogger, vai receber a partir do log factory o retorno do create passando o canal manicures. Quando eu faço isso, eu tenho que vir aqui embaixo e dizer o seguinte, ó cara, agora não vai ser mais um logger local. O que vai ser aqui, na verdade, vai ser esse logger da minha classe que está aqui em cima. Consequentemente, várias coisinhas que estão aqui em cima ficaram inúteis. Então, vamos arrancar fora. Beleza? Deixa eu até ver aqui que ele acabou arrancando fora mais coisa do que ele deveria. Monolog aqui. Beleza. Então, show de bola. Então, isso aqui deveria ser o suficiente para que ele continue funcionando. Beleza? Então, vamos lá ver se de fato ele vai funcionar. Se eu vim aqui em Storage, Logs, eu tenho 2 logs de manicure gravadas. Vou vir aqui e vou cadastrar uma nova manicure. Botar a manicure Ana Júlia 4. Vou colocar aqui qualquer número de telefone aqui. E vou colocar aqui manicure pedicure. Vou salvar. Vamos lá. E ó, ele salvou mais um log aqui. E olha que legal. Na minha classe de controle, né, meu controlador, eu não precisei passar lógica de como gerar a configuração do log. Eu separei essa responsabilidade para outro lugar
E a única coisa que eu fiz aqui foi chamar o meu objeto, na verdade, criar um novo objeto aqui em cima, e chamar o método que cria o canal. Feito isso, aqui embaixo eu já posso chamar esse cara aqui. Se eu quiser também reaproveitar isso aqui embaixo, eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó. Uma vez que ele tenha excluído, eu vou vir aqui embaixo e vou colocar aqui manicure. Vou ter que mudar aqui para excluída, né? Manicure, e aqui vai ser gravada. E aqui eu não preciso passar. Eu poderia ter passado os dados que foram excluídos, mas eu teria que antes carregar, tal. Não vou fazer isso. Então, nesse caso aqui, eu posso simplesmente passar o ID da manicure que foi excluída. Vou vir aqui, voltar na minha listagem de manicures. Acho que não configurei isso ainda, vou só voltar aqui. E vou vir aqui e vou dizer assim, cara, eu quero excluir essa Ana Júlia 2. O ID dela é 11. Então, vou excluir. O que foi aconteceu? Login info. Tá. É porque esse cara aqui ele tem que ter, ele espera que aqui se a gente vier em info, esse contexto aqui tem que ser um array e eu passei somente o inteiro. Então eu posso simplesmente vir aqui e fazer aquilo que a gente já vem fazendo, ó. Compact do meu ID. Então vamos lá de novo. Atualizar aqui. Quando eu atualizo depois que eu fiz uma requisição qualquer para uma página, o atualizar. Eu vou bater um papo com vocês em relação a isso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem até uma pergunta do Pablo aqui. O que seria Factory? Ah, tá. A gente tem aqui, ó. Se a gente vir aqui, Design Pattern. Eu acho que você. Não sei se vocês já tiveram, vocês do quinto semestre já tiveram aula de engenharia de software. Mas quando você estiver estudando engenharia de software, vocês vão ter que estudar esse cara aqui, ó, padrões de projeto. O Singleton que você comentou ontem, inclusive, é um padrão de projeto, né? O MVC é um padrão de projeto, Factory é um padrão de projeto. A gente tem diversos padrões de projetos. Então, se a gente vier aqui ó, nesse site Refactoring Guru, ele tem inclusive versões em português, não precisa traduzir por aqui por cima não, a gente tem aqui em português brasileiro. A gente tem aqui diversos padrões de projeto que a gente pode utilizar em nossas aplicações. O que é um padrão de projeto? Pensa o seguinte, vocês já viajaram, já foram para outros locais, né? Mesmo que seja relativamente próximo, mas vocês já foram para outros locais e provavelmente todo mundo aqui já passou por uma ponte ou pelo menos na televisão em algum lugar já viu uma ponte. Só que assim, me respondam aqui no chat, todas as pontes são iguais? O que vocês acham? Pensa aí na ponte que tem aqui pertinho da gente aqui em Portão ali. Pensa na ponte do Rio de Janeiro, aquela famosona lá que tem e tal. Então, as pontes ela tem semelhanças, mas elas não são idênticas. Só que o que acontece? Existe padrões de engenharia para a definição de ponte. O cara não simplesmente chega do zero e faz uma ponte. Você já deve ter visto vários vídeos na internet de estudantes de engenharia tentando fazer pontes de macarrão. E aí o professor fica testando ali o quanto de peso ela suporta. Você já deve ter visto algum vídeo desse. Se nunca viram, aconselho que dê uma pesquisada no YouTube depois para ver que é bem interessante. Então, em engenharia de software, né, a gente também tem padrões que foram estudados no passado, né? E as pessoas, cara, eu tô percebendo que a gente tá fazendo várias vezes essa ação aqui. Então, a gente poderia padronizar isso. Procurar um jeito. Deixa eu até ver aqui que. Windows pediu a permissão do anti-gravity aqui. Então, assim, a gente tem determinadas coisas que a gente precisa fazer o tempo todo. Então, a gente tem um livro, inclusive, bem famoso sobre padrões de projeto, que vocês podem ler também. Mas aqui tem meio que um resumo. E o Refactor Guru também tem um livro deles também, que é ainda mais resumido do que o livro clássico lá de Design Pattern. Mas a gente consegue ter essa, vamos dizer assim, entre aspas, não entenda muito ao pé da letra, mas é como se fossem pequenas receitas de bolo para resolver determinados problemas de engenharia de software. Então, se a gente vir aqui no padrões criacionais, a gente tem aqui ó, o Factory. Então, o que ele diz pra gente aqui? Ó? O Factory Method é um padrão criacional de projeto que fornece uma interface para criar objetos em uma superclasse, mas permite que as subclasses alterem o tipo de objeto
que serão criados. Então, assim, o que a gente criou ali meio que se assemelha a um factor, mas, obviamente, a gente tem toda uma definição aqui, ó. Ele traz, inclusive, aqui uma explicação de onde a gente utilizar isso, né? E ele mostra aqui como é que a gente pode definir aqui a interface, as classes do factor. Então, a gente tem isso o tempo todo, né? Em programação. A gente tem aqui Abstract Factor, a gente também tem o Builder que a gente utilizou lá, né? Que a gente pode criar o objeto por etapas. Que inclusive é o método que a gente utilizou ali no. Deixa eu ver se tem um exemplo de código aqui. Então, isso aqui é literalmente o que o Doctrine fez. Então, aquele cara ali, ó. Cadê aqui? Vamos ver aqui no Model. Base Model. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele está literalmente criando um builder. E a gente consegue, a partir desse builder, ir invocando métodos para ir compondo como o nosso objeto final vai ser. Então é interessante depois você dar uma lida em padrões de projeto, né, em design pattern. Mas como eu comentei com vocês, eu não estou querendo aprofundar muito. Por exemplo, o Pablo colocou ali no grupo hoje mais cedo sobre métodos mágicos do PHP, que é o underline, underline get e o underline, underline set. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque a gente já está literalmente sem tempo, a gente está correndo aqui para poder resolver algumas questões. Mas são coisas que vocês podem pesquisar também na internet. É um conceito relativamente simples do PHP, né? Nem sempre é útil, sendo bem sério com vocês, depende muito do que você vai fazer. Mas, às vezes, a depender do que você vai fazer, pode ser uma saída, mas às vezes pode ser só um complicador. Então, eu estou fazendo aqui da forma mais simples possível, porque como a gente já conversou, a maioria de vocês está começando. Mas são coisas que seria interessante, pelo menos, ter a curiosidade de saber, assim, de saber como é que funciona, né? Saber que existe e ir lá dar uma olhada para saber como é que funciona. Então, vou voltar aqui pra gente. Quer dizer, ficou claro, Pablo, do porquê do Factor ali? Vai falando aí que a gente vai seguindo. Agora eu só preciso que vocês me lembrem o que a gente estava fazendo antes aqui, que eu já me perdi. Tá. A gente veio aqui no Factory. Deixa eu só me achar de novo aqui, pessoal. Vê se vocês conseguem lembrar aí. Eu me perdi total aqui. Show de bola. Recarregamento da página. Beleza. Então o que acontece? Quando a gente dá um F5 na página ou clica aqui em recarregar, o que na verdade a gente está dizendo para o Chrome é o seguinte: refaça a última coisa que você fez. Ou seja, a última requisição que você executou, faça ela de novo. Então isso é o recarregar. É fazer de novo a última coisa que a gente fez. Então, quando a gente chegou nessa página aqui de excluir, a gente fez uma requisição do tipo get. Se eu vier aqui recarregar ela, ele vai fazer isso de novo. Então perceba que ele veio aqui e chamou novamente a página de excluir. Se eu tivesse cadastrado, feito um post, o meu request faria um post de novo. Beleza? Então vamos lá. Se eu for aqui no meu arquivo de log, ele tem que ter atualizado. Então, ó, manicure excluída com sucesso e o ID da manicure que foi excluída. Então nosso log está funcionando de boa. Beleza? Então, de log, a gente vai ver depois algumas formas de melhorar isso aqui. Mas vamos correr aqui, senão a gente vai acabar ficando para trás aqui em alguns conteúdos que eu separei para vocês. Então de log eu já falei, deixa eu só marcar aqui que eu já falei esse cara. Aqui, cadê color? Beleza, já marquei aqui. Então vamos lá. Outro cara legal que a gente tem é o nosso arquivo de validação. Só que esse arquivo de validação ele vai depender de algumas coisinhas aqui. Então vamos focar nas coisas aqui para a gente poder ter um melhor aproveitamento. Acho que eu vou fazer um commit aqui para vocês, que aí vocês já podem também brincar aí, testar, ver se está funcionando. Beleza, uma outra coisa, essa pastinha aqui de storage a gente não comita ela, certo? Então eu vou vir aqui no nosso git ignore e ao invés de colocar o storage logs no git ignore, eu vou botar todo o storage. Então vamos vir aqui. Então ele já arrancou fora de um bocado de arquivo que estava ali. Então nosso git ignore a gente vai comitar,
O nosso Base Controller, a gente fez a atualização aqui do Twig, foi só isso que a gente fez. No nosso Manicure Controller, a gente fez aqui a importação da nossa classe de log. E o nosso Log Factor a gente definiu ali como é que o log vai trabalhar. Então, beleza, eu vou vir aqui e inclui lógica para trabalhar com logs. Só para a gente ter uma coisinha aqui. E eu vou subir aí para vocês. Então, show de bola. Enquanto tá subindo ali, vamos fazer o seguinte. A gente tinha aqui, deixa eu ver onde foi que a gente parou. Ah, tá. A partezinha aqui da validação. Então, deixa eu fechar aqui, tem muita coisa aberta aqui. Vamos voltar aqui no nosso arquivinho de... Cadê? No nosso controlador de manicures, beleza? Esse carinha aqui, a gente tem esse método, que é o método gravar, que ele está recebendo o dado de qualquer jeito e está gravando. Então, se eu vier aqui e submeter desse jeito aqui, o que está bloqueando ali é a validação de front-end. A gente já viu que a gente pode tranquilamente bypassar isso com Postman, ou simplesmente, ó, se eu quiser aqui, ó, eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, cara, esse carinha aqui tem um required, eu vou editar isso aqui, vou arrancar fora essa informação. Aqui embaixo eu vou arrancar fora essa informação. Isso aqui é um usuário malicioso, eu poderia fazer isso na sua aplicação, né? E arrancar fora isso aqui. Então, o que aconteceu? Agora eu consigo enviar a informação em branco para o banco. E quando eu chegar no banco aqui e atualizar essa informação, veio tudo em branco aqui. Então, por isso eu estava falando ontem que validação no front-end não, ela não garante segurança, ela garante uma melhor usabilidade. Agora, é até bom falar alguma coisa para vocês aqui. Eu até vi vocês fazendo umas brincadeiras aí sobre front-end e tal. Não alimentem muito isso no dia a dia de vocês, porque assim, em algum momento vocês vão trabalhar em empresa, vão trabalhar com outros profissionais, e às vezes uma piadinha ou outra pode não cair bem, a depender da equipe que você esteja. Então, assim, todas as camadas da aplicação, todos os times envolvidos são igualmente importantes. Você pode fazer o melhor back-end do mundo, que suporte milhões de requisições, que processe arquivos em milésimos de segundo, mas se não tiver um bom front-end, sua aplicação não vale absolutamente nada. Ah, Paulo, mas eu vou fazer uma API. Beleza, mas sua API vai ser consumida por alguém. Uma API só é útil se alguém utilizar. Então, assim, se eu tenho um front-end ruim, o usuário não usa. O usuário ele se perde na aplicação, ele não consegue utilizar adequadamente. Então, minha aplicação automaticamente não gera valor para o cliente. Não gerando valor para o cliente, não tem quem me pague. Então, o front-end, ele não é mais importante nem menos importante, ele é igualmente importante. Assim como o time de qualidade, que vai trabalhar ali de repente com automação de teste ou com teste manual, ele é igualmente importante. Porque softwares que passam problemas para o cliente, ao invés de gerar valor, ele tira o valor do produto. Um exemplo, acho que vocês devem lembrar aqui, quando lançaram o jogo Cyberpunk, só tinha bug. Trocentos bug. O jogo era legal? Era. Tinha um gráfico legal? Tinha. Mas o que foi que saiu na mídia? O que foi que todo mundo tava falando? Sobre os bugs do jogo. Isso com certeza impactou nas vendas. Então a gente tem que entender que software não é só back-end, não é só banco de dados, é um conjunto de coisas. Eu recentemente estava jogando um jogo aqui, é o Mortal Kombat 1. Ele foi lançado acho que em 2023. Tinha anos que eu não jogava Mortal Kombat, o pessoal lá do trabalho mostrou pra mim, eu peguei, fui comprei esse jogo, joguei, zerei o jogo. Quando eu zerei o jogo, duas coisas me chamaram a atenção. Acho que todo mundo aqui já zerou algum jogo, né? Acho que a maioria de vocês deve jogar jogo online, mas se vocês já jogaram jogo campanha, algum jogo campanha, já zeraram algum jogo, quando vocês finalizam o jogo, fica ali pelo menos uns 10, 20 minutos subindo nome de gente. Todo o time que trabalhou no desenvolvimento. E não vai vir um nome só de programador, vai vir de design de personagem, design de cenário, de motion design, design de movimento ali e tal. Quem faz as cinemáticas, engenheiro de áudio, programador, QA, uma série de coisas. Então fica meio mundo de gente subindo. Quando eu finalizei esse Mortal Kombat, uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu não sei exatamente quantas pessoas trabalharam ali, mas pelo que eu pude observar ali,
para mais de 300 pessoas, 300, 400 pessoas, porque ficou mais de meia hora subindo nome de gente. Só que o que mais me chamou a atenção dessa galera foi que boa parte, eu vou falar sem medo de errar, a maior parte das pessoas que estavam ali eram QAs, ou seja, pessoas de qualidade. Por quê? Porque o jogo em si ele é complexo, né? Tem uma série de coisas que precisam ser testadas, mas o jogo ele é traduzido para vários idiomas. Então tinha uma equipe de QA em cada país para o qual o jogo foi traduzido. Então tinha equipe de QA aqui no Brasil, na Espanha, no Japão, nos Estados Unidos. Por quê? É muito melhor que um nativo analise o jogo do ponto de vista das narrativas, dos textos e tudo mais, de como aquilo se comporta, se realmente a expressão está sendo. Tá condizendo com o que o personagem está de fato falando, né? Do que uma pessoa que não é nativa. Então o time de QA era gigantesco. Depois eu posso até postar para vocês aí por curiosidade, mas achei bem interessante isso. Então, assim, entendam que desenvolvimento de software não é somente back-end. Tem muita coisa. Mas vamos lá. Deixa eu fechar aqui. A gente já viu que tem esse problema de gravação. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Lá no nosso arquivinho, no nosso controlador, a gente pode dizer o seguinte, cara, eu vou receber aqui os dados que vão ser gravados. E aqui logo na sequência eu vou gravar. Então, tem que acontecer alguma coisa nesse meio do caminho aqui. Então, entre o momento que eu recebo os dados e o momento que eu gravo, eu tenho que fazer algum tipo de tratativa. Eu não posso fazer antes porque eu não recebi ainda os dados. Então, primeiro eu preciso receber os dados e fazer algum tipo de coisa para poder só então gravar. Então, esse tipo de coisa que a gente faz é uma validação. Então, eu poderia fazer o seguinte, cara, eu vou criar aqui um objeto que eu vou chamar de validador ou validator, como você achar melhor. E vou dizer que esse validator vai trabalhar em cima de uma classe de validação, certo? Só que se eu fizer isso aqui, eu tenho o mesmo problema que a gente vem tendo, né? A gente tem reaproveitamento de código e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Antes de definir esse cara aqui, deixa eu até deixar ele aqui por enquanto desse jeito aqui, a gente vai criar também uma classe de suporte para validação. Então vamos vir aqui, deixa eu fechar aqui storage. Dentro de suporte, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de form validation.php. Novamente, eu poderia botar aqui validação de formulário, só que é um negócio que já é meio que padrão trabalhar com o termo validation, né? Não tem problema. É claro que se seu time achar que não, que é melhor colocar validação de formulário, você pode botar, só que acaba ficando um nome muito grande para classe, né? Então eu vim aqui, ó, PHP, mesma coisa, namespace, e ele já sugeriu algumas coisas pra gente. Eu vou aceitar aqui e vou ver se faz sentido o que ele sugeriu. Então, dentro do Form Validation, ele sugeriu que a gente tem um método estático que se chama validate. Esse método vai receber os dados que vão validar e ele está colocando aqui, ó, frases pré-definidas, né? E aí, o que vocês acham? Deveria ser desse jeito aqui? Perceba que ele está dizendo o seguinte, ó. Se o nome estiver vazio, eu vou vou criar um array. Nesse array vai ter um campo nome e eu vou dizer que o nome é obrigatório. Isso aqui está utilizando só código nativo do PHP, né? Eu acabo não utilizando as vantagens que eu tenho lá do meu Respect Validation. Então, isso que ele sugeriu aqui não está legal. Então eu vou vir aqui, vou arrancar fora. E vou dizer o seguinte, ó. Eu vou receber aqui os dados, beleza, eu preciso dos dados para poder validar, mas eu também preciso receber as regras de validação. Então vim aqui, ó, array de regras. Então perceba que agora ele começou a fazer um negócio mais interessante para a gente. Ó. Ele criou aqui, ó, um array que vai receber os erros, caso existam. Ele vai fazer aqui um for each e vai dizer o seguinte, cara, vamos percorrer todas essas regras, né? Para cada regra que eu encontrar, eu vou ter um campo e uma regra. Pô, aí você fala, como assim um campo e uma regra? Eu preciso dizer o seguinte, o campo nome, a regra é não estar em branco. O campo e-mail, a regra é ser um e-mail válido. Então eu vou sempre ter um campo que vai ser validado
um campo do formulário e uma regra. Beleza, então aqui faz sentido para mim. Só que aqui, novamente, ele está meio que sem entender que eu utilizo o Respect Validation. Então, vou, novamente, arrancar isso aqui fora. Agora, eu vou fazer o seguinte, cara, vamos fazer uma tratativa aqui, vamos tentar fazer uma coisa. Essa coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu quero que, da minha regra, eu possa fazer uma asserção. Então, assert. E que asserção é essa? Eu quero saber se o dado... Opa, o dado que eu tenho aqui, cadê o campo? Opa, dados. O dados. Na chave campo. Pô, tá bem chatinho esse negócio aqui. Se esse campo aqui, ó, ele tá de acordo. Aí você fala, pô, Paulo, não tô conseguindo entender muito bem, não. Então eu vou fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó. Respect Validation. Só pra gente entender como é que essa biblioteca funciona, certo? Perceba que eu tenho aqui, ó, esse campinho de regras. Ele tem aqui ó, a instalação, toda a gente já fez a instalação, né? E a gente vai vir aqui, ó. Eu vou pegar uma regra bem básica aqui, ó. Que é, por exemplo... Aqui, e-mail. Então, o que ele diz aqui, ó? Que o campo e-mail tem que ser válido. Se isso aqui for verdade, ele retorna pra gente um booleano true. Beleza? Então, o que eu quero fazer, na verdade, é somente verificar se essa regra aqui passou. Se essa regra, de fato, faz sentido lá para a aplicação. Só que a definição das regras vai estar lá no meu controlador. Aqui eu estou criando uma classe de suporte somente para validar se essa regra está ok. Então, essa regra que vai vir aqui, desse conjunto de regras, já vai trazer consigo aquela seção de lá. Então, esse objeto aqui, ele vai saber o que é que vai rolar. Só que se der ruim, eu não vou gerar um exception. Eu vou gerar um cara que a gente chama de nested validation exception. Agora ele está pegando aqui do respect validation, tá vendo? Então, se gerar um erro, né? Se o campo que eu estou validando não for validado, por exemplo, eu estou esperando um e-mail, eu passei um CNPJ, ele não vai validar. Então, se isso acontecer, ele cai aqui embaixo no catch. E eu vou dizer o seguinte, que o meu objeto de erros, no campo atual, que foi o campo que deu problema, ele vai receber a mensagem atual de erro. Na verdade, são as mensagens, né? Porque pode ter mais de uma. Né? Então, beleza. Aqui em cima, deixa eu tirar esse cara daqui, que ele acabou colocando sem querer. Certo. Só que aqui, ó, perceba que esse campo pode não existir. Porque eu posso passar um array com vários objetos, com vários campos, mas possa ser que você não tenha informado aquele campo. Então, eu vou dizer que talvez ele seja nulo. Se ele for nulo, eu vou dizer que o valor padrão vai ser null. E aí a regra de validação vai ser feita em cima desse carinha aqui. Aqui, na verdade, tá dando erro, porque na verdade é regra. Ele jogou aqui Hewlett, mas é regra. Então, beleza. Então, isso aqui já resolve nosso problema. No final de tudo, eu vou retornar esse array de erros. Lembrando que, quando você vai trabalhar no framework, isso tudo já está configurado para você. Eu só estou mostrando para vocês que dá para fazer isso. E lembrando também que esse array de erros aqui, se nada daqui gerar erro, ele vai devolver simplesmente um array vazio. Então, show de bola. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar aqui nesse cara. E aqui eu vou criar agora uma nova instância de quem? Do meu validator, né, do meu form validation, que eu defini lá embaixo. Então, você vir aqui, ó, new form validation. Beleza? Então, beleza. Agora é que vem o detalhe, né? Ele criou aqui uma série ou melhor, ele sugeriu coisas ali, mas não tá legal. Ele diz o seguinte, cara, eu tenho minhas regras de validação. Minhas regras de validação, como o próprio nome diz, regras no plural, ele vai ser um array. E aqui dentro eu coloco quais são as regras para cada tipo de campo. Então, por exemplo, para o campo nome, o que eu preciso validar? Então eu vim aqui, ó, e vou dizer o seguinte, cara, validator,
eu vou dizer que esse cara, ele tem que ser o quê? Aí já começa a enxergar as propriedades lá os métodos, na verdade, de validação do Respective Validation. Então eu tenho que dizer que ele é, ó, string type. Ou seja, o meu nome tem que ser uma string, beleza? Só que esse cara aqui, ele funciona no padrão builder, né? Então eu posso colocar essa setinha e ir colocando outras coisas. Então eu quero que... Eu vou definir aqui um set name para que quando ele der erro, ele saiba que o nome do meu campo, na verdade, é nome. Opa, acabou trazendo. Beleza. Eu vou também dizer o seguinte, cara. Eu quero set template. E ele diz o seguinte, aqui você tem que passar o template, que ou seja, a mensagem, o formato da mensagem. Eu vou dizer o seguinte, ó. O campo. Aí eu poderia colocar desse jeito aqui, ó. Por exemplo, ó, nome. Né? É obrigatório. Mas eu não vou fazer, na verdade é name, né? Que tá em... Lá a biblioteca trabalha com name. Só que são poucos campos, eu vou deixar aqui direto. Eu vou deixar o campo, nome, deve ser uma string. Beleza? Vou ter que colocar uma exclamaçãozinha aqui. Eu também posso colocar uma outra regra de validação. Eu sempre vou trabalhar nesse formato. Uma regra e um template de mensagem. Uma regra e um template de mensagem. Então vou botar aqui, ó. Posso também dizer que ele não deve aceitar valores vazios. Então not empty. Not empty. Só que tá trazendo coisa demais aqui. Que tá meio chatinho isso aqui, mas beleza. Então ele não deveria estar vazio, né? E quando ele não estiver vazio, a gente tem um outro template, né? Então tem uma outra mensagem, que vai ser o que aqui? O campo nome não deve estar vazio. Beleza? A gente também tem a possibilidade de trabalhar com comprimento. Pode dizer, cara, o comprimento dele. Então, como é comprimento em inglês? Aquele nosso velho length. Então, estou dizendo o seguinte: nesse caso aqui, ó, o meu campo nome, ele suporta até quantos caracteres? 100. Ah, Paulo, ele leu isso aqui de lá? Não, ele não leu, não, ele chutou isso aqui, né? Se a gente tivesse aqui com 50, provavelmente ele continuaria chutando 100 lá. Então, eu estou dizendo aqui para ele o seguinte, que o campo tem que ter no mínimo 3 caracteres e no máximo 100. Se a gente colocar uma string menor que isso, ele vai dar erro. Se for maior que isso, ele também vai dar erro. Então aqui eu tenho um set template. O nome deve ter entre 3 e 100 caracteres, beleza? O que eu vou fazer aqui embaixo agora? Eu vou dizer, cara, beleza, posso deixar desse jeito aqui, né? Eu tenho mais coisas para validar, mas por enquanto eu vou validar só isso. E vou dizer o seguinte, ó. Na verdade, erros, né? Vou dizer que aqui eu vou receber alguns erros. Que vai ser o quê? Vou puxar o meu validator, que foi definido aqui em cima, e vou mandar ele validar, passando para ele os dados que eu estou recebendo e as regras de validação. Aí o que eu vou dizer aqui agora? Aqui embaixo, eu vou dizer o seguinte, cara, se os erros estiverem vazios, né? Então, ou melhor, se os erros não estiverem vazios, né? Significa o quê? Se os erros não estiverem vazios, significa que alguma coisa não deu certo lá no nosso formulário, né? Então vou vir aqui e vou simplesmente colocar aqui ó, um dumping die, só para a gente ver aqui, ó. Algo deu errado. Isso aqui não vai ficar aqui, mas é só para a gente poder testar. Então vou vir aqui na minha aplicação de novo e vou preencher adequadamente. Botar na Júlia 5, um telefone qualquer e botar aqui manicure. Vou passar. Passou, vamos ver se gravou. Dados. E gravou. Só não gravou especialidade porque a gente já viu que a gente não está colocando lá no. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Aqui no Basic, ou melhor, no nosso model, a gente não colocou o fillable, não foi? Cadê aqui o nosso Base Model? A gente colocou esse fillable aqui, mas na verdade a gente tinha que colocar o fillable lá. Vou ter tirado aqui, né? Porque aqui a gente colocou um fillable para testar na aula de ontem, né? Mas esse cara aqui tem que ser sobrescrito. Deixa eu até colocar ele, trazer ele para cá. Ele tem que ser sobrescrito aqui. E ele tem que ter mais uma informação aqui que é a especialidade. Senão ele não grava essa informação. Beleza? Ele está colocando coisa a mais ali, mas eu não quero essa coisa a mais. Vou vir aqui.
Vou tentar gravar aqui a Ana Júlia 6, só pra gente ver se tá gravando. Lá de novo. E agora ele trouxe aqui a manicure e pedicure porque eu coloquei que eu posso informar também a especialidade. Só que o que aconteceria, por exemplo, se eu tentasse agora burlar o sistema de front-end aqui, ó, tirando o nome. Não quero mais informar o nome, mas eu vou informar as outras coisas, né? Vou botar aqui um telefone qualquer e aqui. Vamos ver se ele passa. Ó, algo deu errado. Então ele identificou que o campo estava com problema. Vou voltar aqui e vou colocar somente AS. A gente viu que a gente precisa de pelo menos 3 dígitos, né? Então vou mandar aqui também. Algo deu errado. Vou vir aqui agora colocar 3 dígitos, né? Não necessariamente o número 3, botar qualquer coisa aqui. Isso aqui ele deveria passar. E aí ele passa. E se a gente for lá no banco de dados, ele armazena isso pra gente. Beleza? Pelo que eu lembro, todo mundo aqui, ou melhor, não posso falar para todo mundo que tem pessoas que não foram meus alunos, mas todo mundo aqui que participou do núcleo, em algum momento fez uma validação, seja no Laravel, no Vue.js e tal. Então, assim, pelo que vocês viram lá, e vocês outros também que não foram necessariamente meus alunos, mas que estão sendo meus alunos agora, vocês já viram, já trabalharam com validação alguma vez? Vão colocando aí. Uma coisa que eu já vou adiantando para vocês. No Laravel é muito mais simples. No CodeIgnite é bem mais simples. No Vue.js é bem mais simples. Aqui realmente o Respect Validation ele é poderoso, mas ele é um pouquinho mais complicado, né? A gente viu que para configurar ele, a gente tem que se acostumar com esse formato. A gente teria que ir lá tá visitando a biblioteca, a documentação o tempo todo, mas no Laravel também no começo a gente precisa ficar visitando o tempo todo, né? Então vamos vir aqui de novo. Cadê nosso controlador? Beleza aqui. Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui do Pablo. Somente o título de conhecimento para poder aplicar em projetos próprios. Nesse caso, a liberação interessante. Vai separar. Você pode fazer sim, Pablo. Inclusive o Laravel, ele sugere que você, assim, ele permite que você faça assim no próprio controlador. Inclusive na documentação dele, se não falha a memória, ele sugere que você faça assim. Mas ele também tem um arquivo que ele chama de requests que funciona como se fosse um middleware. Então você consegue deixar numa classe separada, colocar todas as regras lá e ele vai validar isso antes de chegar no método do controlador. Então, ainda assim, ele tem acesso à requisição, por isso que é um request, né? Ele tem acesso à requisição, ele faz a tratativa, se der o que ele passa adiante, se não, você pode conseguir dar uma saída diferente para assim, explicitar pro usuário que deu algum tipo de problema. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e colocar outras regrinhas de validação. Vou ter que copiar tudo isso aqui, ó, para a gente poder ter um ganho de tempo aqui, né? A nossa próxima informação é o que? O telefone. O telefone eu poderia, inclusive, né? Ele já está sugerindo aí que eu faça algumas alterações. O telefone eu poderia, inclusive, especificar uma máscara específica para o telefone. Tem uma coisa, eu vou pedir que eu pega o caderninho novamente e anota aí, ó. A gente tem alguns caras aqui, ó. Eu vou pegar aqui jQuery Mask, porque a gente não está utilizando framework nenhum aqui de front-end, né? Então esse jQuery Mask ele pode ser interessante. Então esse jQuery aqui, a gente consegue, por meio dele, fazer mascaramento de campos de entrada. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar aqui telefone, tem um telefone americano, quando eu começo a informar aqui, eu não estou colocando esses caracteres todos, eu só estou digitando o número 1. Só que ele coloca pra gente forçando que a gente sempre obedeça um padrão. Se eu for colocar o CPF aqui, novamente, eu vou digitar somente o número 1. Ó. Ele vai colocando os traços e pontos ali pra gente. Então isso garante que a gente... Garante entre aspas, né? Porque a gente já sabe que tudo no front-end pode ser burlado. Mas entre aspas, isso garante que a gente vai receber no back-end num formato específico. Se eu sei que sempre vai vir nesse formato aqui, por exemplo, eu posso contar quantos dígitos tem ali e colocar na minha regra de validação. Eu não vou colocar aqui, porque como o nosso campo está aberto sem esse jQuery Mask, e a gente não vai colocar ele para não tomar tempo da gente aqui, mas fica até como dica para vocês, ó. Visita isso aqui depois, é bem simples, é só importar um arquivinho e fazer uma configuração bem básica.
Joguei para vocês aí. Visita esse cara aqui e tenta configurar no formulário. Vai ser bem legal você poder botar isso aqui no telefone e de repente em outras informações que possam vir a aparecer. Beleza? Anota aí para poder fazer isso depois. Só que eu não vou fazer aqui pra gente poder ganhar tempo. Mas se você ler aqui, vai ver que é bem simples. Muito mais simples do que o que a gente está fazendo aqui. Então, beleza. O telefone, eu tô dizendo que o campo vai ser o telefone. Ele tem que ser uma string. Ele não pode estar vazio. E nesse exemplo eu vou deixar a mesma quantidade de caracteres. Só que eu vou dizer que pelo menos ele tem que ter uns 10 aqui. Só pra gente ter alguma coisa um pouquinho diferente. Então, beleza. Vou vir aqui também. E vou duplicar esse cara para também obrigar a informar a especialidade. Só que no nosso campo lá, eu acho que a especialidade ele estava como opcional, não foi? Permitindo telefone de especialidade. Na verdade, tanto telefone quanto especialidade. Eu vou deixar a especialidade sem validar, justamente para a gente ver que não é obrigatório, certo? Mas se a gente fosse fazer, seria a mesma coisa. Só colocar ali, ler a documentação, ver ali o que a gente pode fazer, certo? Então, beleza. Vamos fazer aqui mais um teste. Vou vir aqui no nosso salão, cadastrar uma nova e vou tentar agora cadastrar sem informar o telefone. Para isso, obviamente, eu vou ter que vir aqui e remover esse required. Vou gravar e perceba que algo deu errado. Então ele está também validando o telefone, beleza? Aí você fala, beleza, Paulo, mas o que vai acontecer agora? Eu vou ficar o tempo todo dando DD na tela, deixa aquele negócio preto ali? Não, né? Então a gente vai aprender uma nova coisinha aqui, que é bem simples, inclusive. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer um redirect. Então eu poderia dizer o seguinte, cara, eu quero que você retorne para mim uma nova instância do redirect response, que é um método também lá dos nossos arquivos de roteamento. E ele espera receber uma rota para onde ele vai redirecionar a pessoa. Então, nesse caso aqui, eu vou redirecionar o cara para o /cadastrar. /cadastrar. Porque a gente já viu que quando a gente consegue gravar, a gente está carregando a página de novo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer, cara, vou até copiar isso aqui. Se eu conseguir cadastrar, eu vou fazer a gravação do log. E ao invés de renderizar isso aqui, a gente vai mandar o cara de volta para a rota de. Opa! Não, a rota padrão. Então, gravou, eu mando ele de volta para listagem. Não gravou, eu mando ele de volta para cadastrar. Só para a gente ver se realmente está funcionando. Então vamos lá mais uma vez. Vou acessar cadastrar. Vou vir aqui e vou gravar um dado que de fato pode ser gravado. Esse telefone, acho que vai aqui. Então perceba que ele mandou agora para a listagem. E se eu vim aqui embaixo, está cadastrado. Perfeito. O que a gente queria deu certo. Só que aqui a gente não deu nenhum feedback visual para a pessoa, para dizer, Carol gravou, tal. A gente não passou nada disso. A gente vai ver como fazer isso. Só que se eu vim aqui em manicure e não conseguir gravar, né? Vamos fazer aqui o seguinte, novamente eu vou pedir para esse campo aqui não ter o required. Vou informar as outras coisas e vou tentar gravar. Perceba que ele tentou ir e voltou, tanto que o formulário ficou em branco. Ele não deixou passar e também a gente não colocou uma mensagenzinha ali. E é justamente agora que a gente vai começar a trabalhar com outro recurso aqui que a gente vai definir, que é a parte de Flash, o que a gente chama de Flash Message. O Laravel, inclusive, chama de Flash Message também, mas outros frameworks também chamam de Flash Message. Que é basicamente uma mensagem que eu consigo trafegar de uma página para outra, ela é exibida e depois a gente pode matar ela. Só que aí tem um detalhe. Como eu comentei, deixa eu até voltar aqui para olhar no olho de vocês aqui. Como a gente viu aqui ao longo do curso, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, o PHP ele nasceu da forma como a web esperava que ele fosse. Ou seja, ele é stateless. Ele não grava nada
anteriormente, que ele recebeu anteriormente. Nada que foi processado anteriormente. Então, tudo que a gente está gravando aqui, a gente está gravando em um banco de dados, e na próxima requisição ele está indo no banco de dados tal. Ele não sabe. Tudo é montado no momento que a requisição é feita. É diferente, por exemplo, do Java. Então, se a gente vier aqui, ó, acho que eu até fechei, acho que eu acabei fechando. Deixa eu abrir aqui uma aplicação Java, aqui bem simplesinha, só para vocês verem. Trazer para cá. Então, tem uma aplicação aqui em Java, utilizando o Spring, talvez dê gatilho em algumas pessoas daqui, que ele simplesmente faz o seguinte, ó, eu tenho um método hello, eu tenho aqui um get mapping, né, dizendo que quando eu acessar o barra hello, ele vai executar esse cara aqui, e quando eu acessar barra hello barra novo nome, ele vai simplesmente cadastrar nessa lista que está aqui em cima, né, esse list, um novo nome que vai ser sempre fulano de tal. Então vamos executar esse cara aqui. Diferente do PHP, o Java precisa ser compilado, então um pouquinho mais lento, né? Esse bootstrap dele. Vou vir aqui, vou acessar o meu localhost 2.8080 barra hello. Então ele trouxe para mim aqui, ó, uma lista vazia, porque a gente não tinha nenhum campo, nenhum nome cadastrado. Vou vir aqui, ó, e vou botar barra novo nome. Ele botou aqui novo nome cadastrado. Se eu voltar aqui, ó, ele cadastrou aqui o fulano de tal. Se eu chamar de novo e vir aqui, ele cadastra fulano de tal de novo. Se eu chamar de novo, ele vai cadastrar o fulano de tal de novo. Só que perceba que aqui ó, eu não tenho nenhum banco de dados. Tudo isso aqui está na memória do servidor. E por que é desse jeito? Porque o Java, diferente do PHP, ele guarda estado. Então uma aplicação Java fica rodando o tempo inteiro. Se ela fica rodando o tempo inteiro, eu consigo armazenar coisa na memória e consultar coisa na memória. O PHP, como ele não fica rodando o tempo inteiro, ele inicia, faz o que tem que fazer e morre. Na próxima requisição, ele vai ter que iniciar de novo. E naquele momento, ele já matou memória, já fez tudo. Então, ele não sabe o que aconteceu anteriormente. Isso é uma característica do PHP e uma característica do Java, certo? Se você trabalhou já com Node.js, você vai ver que ele é bem parecido com Java. Então isso não tem a ver com o fato da linguagem ser compilada. É só a forma como a linguagem trabalha, né? como o runtime da linguagem também trabalha. É possível ter uma característica dessa no PHP se a gente utilizar um daqueles runtimes que a gente viu em alguma das aulas iniciais, como o Suoli, como o FrankenPHP, como o ReactPHP, a gente consegue ter esse comportamento. Mas no nosso caso aqui, a gente está trabalhando com o padrão do PHP, que é o PHP FPM. Esse cara não consegue fazer isso. Então, para a gente poder ter um comportamento parecido com esse, a gente precisa trabalhar com uma outra coisinha. Deixa eu até parar essa aplicação aqui, fechar tudo, que era só para fazer esse comparativo. Se eu rodar aqui, obviamente vai cair. Para fazer um comparativo. Melhor, deixa eu voltar aqui. Para a gente poder trabalhar com esse cara, a gente pode trabalhar com o que a gente chama de sessão. Toda tecnologia web consegue trabalhar com sessão, porque sessão não é uma característica do PHP. Sessão é uma característica do HTTP, da forma como a web funciona. Então a gente consegue simular esse comportamento por meio de sessão. Né? Deixa eu ver aqui o que o Helder falou. Ah, beleza, eu só fez um comparativo ali. Então como é que eu posso fazer para trabalhar com sessão no PHP? Basicamente, só para vocês entenderem aqui, deixa eu vir aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu criar um arquivo index.php aqui só pra gente testar. Index.php. Aqui tem nada a ver com a nossa aplicação, pois é completamente separada. Se eu vir aqui, eu posso dar um session start. Beleza? E eu posso vir aqui e dizer o seguinte, cara, eu quero que você crie uma variável de sessão chamada nome e atribua a ela Paulo, por exemplo. Aqui embaixo eu quero simplesmente imprimir a minha variável de sessão, certo? Só que eu quero que todas as vezes, ou melhor, deixa eu fazer diferente, acho que vai ser até melhor dessa outra forma, acho que essa outra forma vai ser mais fácil de vocês entenderem. Vou botar aqui que vai ser, na verdade, número. Eu tenho um número qualquer.
Então o número vai ser 1. Todas as vezes que eu recarregar a página, eu quero incrementar esse número. Então eu vou, na verdade, imprimir o número e depois eu vou incrementar. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui dar um PHP, PHP-S, localhost, dois pontos, vou botar outra porta aqui, 9000. Não vou colocar o "-t", porque eu não estou dentro de public, eu vou deixar aqui na raiz mesmo. Então posso acessar esse cara aqui. Então acessei aqui, ele trouxe para mim o número 1. Se eu recarregar a página, deixa eu ver, ele traz de novo o número 1. E por que ele traz de novo o número 1? Porque eu estou dizendo, lembra que o PHP ele reconstrói tudo, né? Então na próxima reconstrução, ele está iniciando a sessão de novo e está definindo inicialmente o número como 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse cara aqui agora e vou deixar somente isso aqui. Então vou vir aqui, ó, recarreguei. Então se eu vir aqui várias vezes, ele vai sempre atualizando esse número. Mas olha que interessante. Fechei aqui o navegador, abri de novo. Quando eu voltar aqui, continua o número 12 lá. E se eu for atualizando aqui, ele vai atualizando. Então, com isso, eu consigo gravar estado, certo? Se eu quiser remover isso da sessão, eu posso fazer um session destroy ali e arranco tudo fora, beleza? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês. Vocês conseguem entender ali o que é sessão, como é que funciona? Eu consigo, inclusive, fazer com que outras partes de minha aplicação leiam essa sessão. Porque isso acaba sendo um dado que é compartilhado entre o navegador e o servidor. Então, no servidor ele grava uma cópia e trafega isso para o front-end por meio de cookies. Então, a gente consegue. Inclusive, eu acho que a gente consegue ver aqui no navegador. Deixa eu ver aqui. Se a gente vier aqui no F12, vier aqui em Application, vier aqui em Cookie, a gente consegue ver aqui, ó, esse PHP Session ID. Esse cara aqui é um cookie que a gente sempre fica mandando ali pro servidor para a gente poder identificar que faz parte da mesma sessão. E aí eu consigo trafegar esses dados. Beleza? Até aqui tranquilo? Vou apagar esse cara aqui que era só uma observação mesmo. Então, show. Para que a gente possa fazer agora o nosso Flash Message, eu vou novamente criar uma classe de suporte para a gente poder reaproveitar em outros lugares. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Cadê? A gente já tem aqui o nosso suporte. Eu vou criar uma nova classezinha que eu vou chamar simplesmente de Flash Message.php. Mesma coisa, vim aqui, ó, PHP, namespace, ele já sugeriu alguma coisa pra gente aqui. Vamos ver se essa sugestão dessa vez deu certo. Né? Ó, dessa vez ficou legal. Ele assinou o namespace App Support, já identificou o nome de nossa classe, e a gente vai precisar ter um método set para definir, para criar dados na sessão, e um get para obter dados da sessão. Né? Então, quando eu defino, eu passo uma mensagem. Só que aqui ele está considerando que a mensagem sempre vai ser igual. Só que numa aplicação a gente pode ter uma mensagem de sucesso, uma mensagem de erro, uma mensagem de aviso. Então, desse jeito aqui, não está muito legal para a gente. Por isso que eu disse, a IA, quando você pede para ela o que ela vai fazer, normalmente ela acerta. Né? Se você passa um bom prompt, ela acerta. Mas mesmo assim, pode ter uma alucinação ou outra. Mas quando você está programando, esperando que ela faça sugestão para você, ela pode alucinar legal aqui. Ou não necessariamente alucinar, sugerir coisas que não é exatamente o que você quer. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer, cara, eu tenho mais um parâmetro aqui, que também é uma string, que vai ser o tipo. Perceba que agora, meio que ele entendeu. Ele, cara, se ele está passando um parâmetro a mais aqui, provavelmente deve ser o tipo. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que na minha sessão, eu vou ter um flash message, né, que vai ser o nome da minha variável de sessão, e dentro dela eu vou ter sempre um array associativo, que vai ter o tipo da mensagem e a mensagem propriamente dita. Né? Nesse caso aqui eu posso ter que colocar como mensagem, em português mesmo, já que a gente está ali. Mensagem. Uma coisa legal de se fazer aqui é o seguinte, eu não tenho como garantir que sempre vai ter a sessão aberta, né? Pode ser que alguém tenha fechado e tal.
Então vou dizer o seguinte, cara, se porventura não existir a sessão, esse iset é um método, é uma função nativa do PHP que verifica se uma variável já foi definida. Então, ó, se não foi setada a variável session, e quando é que a variável super global session não é setada? Quando uma sessão não está aberta. Então, se isso aqui for verdade, eu inicio a sessão. Então, só para garantir que a sessão sempre vai estar aberta, beleza? Aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu poderia colocar no construtor também, né? Mas eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo, cara. Quero obter os dados da sessão. E aí vai ter aqui minha flash message. Minha mensagem vai ser pega a partir da flash message. Se não for informado nada, aqui está uma string vazia. Eu vou colocar nulo. Vai poder ser uma string vazia, não tem problema. E olha que legal. Isso aqui é o ponto-chave da brincadeira. Como a gente viu, eu fechei o navegador, abri de novo e a sessão estava lá. Então o que eu tenho que fazer agora? Como eu vou apenas trafegar essa mensagem para outro lugar, ler, e eu só quero ler uma vez só, assim que eu obter isso aqui, eu vou apagar da sessão. Porque se eu tentar de novo obter, já não tem mais nada lá. Porque eu só preciso que o usuário visualize uma vez só. E na sequência eu retorno isso aqui lá pro o nosso usuário. Beleza? Só que se eu fizer dessa forma aqui, acho que até pode fazer desse jeito aqui, não tem problema não. Fica desse jeito mesmo. Tá um pouquinho diferente da documentação, mas pode ficar desse jeito mesmo. O importante é que a ideia é a mesma, né? Beleza. Aqui, o meu retorno não pode ser isso aqui. Ele pode ser o meu array. Essa interrogação na frente diz que pode ser que venha um array ou pode ser que venha nulo, porque nesse caso aqui pode ser nulo. Então eu coloquei essa interrogação aqui na frente, beleza? Aqui não vai retornar nada porque eu só estou definindo dados, né? Então beleza, como é que eu faço agora para esse cara funcionar? Vou vir aqui no meu Manicure Controller e vou dizer o seguinte, cara, aqui no meu construtor eu preciso chamar. Ah, não, se bem que nesse caso aqui, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Flash message. Ah, ele tá com estático. Ó. Aí já fica aquela dúvida que o Pablo tava ontem, né? Nesse caso aqui, o meu método é estático, porque eu não preciso obter nada lá de outras partes da minha classe. O método set não depende do get, o get não depende do set, eu não tenho propriedades aqui. E é como eu falei, se eu tivesse com isso aqui no construtor, aí sim eu teria que criar uma nova instância, invocar o método. Não é esse o caso. Eu vou chamar de forma estática mesmo aqui, então a gente fica bem de boa. Então aqui no meu controlador, eu vou dizer o seguinte, que uma vez que eu tenha gravado, ele vai chegar nesse ponto aqui embaixo, que é justamente onde está tendo o nosso info. Então eu vou fazer o seguinte, ó, ele já sugeriu pra gente. Então flash message, ele não está identificando aqui a nossa classe, eu vou forçar aqui no import. Então flash message, nesse momento, tem que definir um métodozinho de sucesso. Ele chamou aqui de success, como eu falei, existem alguns padrõezinhos. A gente pode colocar como sucesso em português, não tem problema. Vou até botar aqui. Sucesso. Manicure gravada com sucesso. Beleza? Só que aí vem aquele lance, né? Quando eu fizer a gravação, eu estou redirecionando esse cara para outra página. Então, nessa outra página, eu tenho que ter a capacidade de obter essa informação. Porque eu gravei na sessão e redirecionei o cara para outro lugar. Para onde é que eu estou redirecionando? Para o barra. O barra vai bater lá na rota e vai chamar que método? O método index. Então, aqui em cima, eu tenho que, em algum lugar, receber o que aqui? O meu flash message, o que? Get, que eu consigo pegar aqui a minha mensagem. E perceba que ele já está sugerindo que eu envie essa flash message para view. Então vou enviar aqui para minha view. Beleza. Gerei a mensagem no método de gravar e estou obtendo ela no método de index. Por quê?
porque depois que eu faço a gravação, eu redireciono ele para o index, beleza? O que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha view, qual é a view? Manicure Index. Então, views, Manicure Index. E eu posso, em alguma parte aqui da minha aplicação, fazer essa exibição, né? Então, eu posso colocar aqui. Seria interessante, por exemplo, que eu colocasse aqui, ó. Vou botar aqui. Ele pode aparecer aqui embaixo, ó, abaixo desse formulário de busca e acima dessa listagem. Pode ser em qualquer lugar, na verdade, mas eu vou colocar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Posso fazer aqui o meu if, né? Então, ó, perceba que ele já veio aqui. Ó. Se a variável flash message não estiver vazia, eu vou colocar aqui ó, um divzinho, que ele mesmo já colocou aqui. Ó, ele já entendeu que é tailwind, né? Então tem um padding 4, ele tem um margem para baixo de 6 para não ficar colado, né? E a mensagem. Como é que se diz? O background ele colocou aqui como sendo tipo. Nesse caso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque não existe um tipo sucesso. Então a sugestão que ele deu não é tão legal. Mas então, como é que a gente poderia fazer? Poderia fazer o seguinte, ó. Se a flash message não está vazia e melhor, assim não, né? E a flash message tem o tipo sucesso, aí, ó, como ele já entendeu agora o que eu quero fazer, ele já colocou aqui como verde. E aqui embaixo, daquele objeto que tem objeto não, daquele reassociativo que tem tipo e mensagem, eu vou pegar a mensagem. Então vamos ver o que acontece. Ó. Ver se está gravado, está gravado. Recarreguei aqui a página, não aconteceu nada. Vou vir aqui agora e vou dizer, cara, eu quero cadastrar na Júlia. Nem sei mais qual é o número da Ana Júlia. Vou vir aqui e tal. E vou colocar aqui manicure e pedicure. E vou gravar. Ó, manicure gravada com sucesso. Talvez Tiffany, que é front-end, deve estar achando bizarro esse verdão aí forte, mas é só pra gente ter alguma coisa, né? Depois a gente pode. Na verdade, eu acho que eu até coloquei aqui, deixa eu só ver que eu acho que eu criei aqui em algum momento. Deixa eu ver aqui, manicures. Não, acho que eu não salvei, não. Tinha definido aqui uns carinhas. Acho que eu não salvei, não. Eu tinha criado um designzinho pra ali, mas depois a gente faz um designzinho melhor. Por hora, é a gente entender como esse flash message funcionou. Vocês entenderam aqui? E aí? Perceba que, novamente, está gravando. Vocês vão poder reassistir isso, fazer com tranquilidade. Eu entendo que, como eu falei, né? À medida que está chegando aqui na reta final, muita coisa está ficando bem mais complicada. Mas tenham simplesmente o seguinte: se porventura eu for fazer isso para outros projetos, toda essa dificuldade que eu estou tendo aqui de construir o meu framework, eu não vou ter de novo. Eu posso reaproveitar o que eu já fiz aqui. Né? O que vai mudar é o que está dentro de controle, o que está dentro de views e o que está dentro de models. O support ali eu vou aproveitar. Os services que eu vier a criar eu vou aproveitar. Os arquivos de configuração eu vou precisar mexer uma coisinha ou outra. Então, por enquanto é bom a gente entender o que é que está acontecendo. E, obviamente saber como é que a gente utiliza, onde é que a gente pode colher essa informação. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo baseado em bibliotecas que a gente viu onde conseguir elas, né? A gente tem tudo aqui ó, no. Todas essas bibliotecas aqui, ela tem documentação. Vocês podem, inclusive, pegar isso aqui, colar no Google, que vocês vão cair na documentação. Vocês podem tirar qualquer dúvida a qualquer momento, beleza? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Beleza, Pablo pediu para eu explicar um pouquinho sobre sessão. Aqui mais uma questão conceitual. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte aqui, que talvez fique mais interessante. Deixa eu ver se eu consigo só abrir uma coisinha aqui.
Vou trazer esse cara para cá, que a gente pode bater um papo. Então pensa o seguinte, vamos imaginar que a gente tem o PC do usuário, né? E a gente tem um servidor. Aqui o server. O server vai ser um verdinho aqui. Então quando eu faço uma solicitação de cá para cá e esse cara abre uma sessão, o que esse cara faz? Ele gera um arquivo aqui local de sessão e ele gera um cookie que é enviado para a máquina da pessoa. Vou botar aqui, ó. Cookie. Então, toda vez que a gente tem essa comunicação, deixa eu até voltar aqui, cadê vocês? Aqui. Então, toda vez que a gente tem essa comunicação aqui, esse cara aqui sempre vai ter que ter o arquivo aqui e vai ter que ter o cookie aqui, certo? Quando eu faço uma requisição sem sessão, o PHP vem aqui, por exemplo, inicia, ele cria uma variável, quando a gente define isso, atribui um valor a essa variável, e se não tiver mais nada para fazer, ele desaloca a memória. Se eu desaloquei a memória, não tem mais nada na memória. Então, se eu tentar, da próxima vez, acessar essa variável, não vai ter aquele valor que eu defini. Lembrando que eu estou considerando que o valor foi definido pelo usuário e não chumbado no código, certo? Quando eu faço isso com sessão, eu faço o seguinte, ó. Eu crio uma variável de sessão. Nesse momento, o PHP já cria um arquivo lá para poder armazenar esses dados. Eu atribuo um valor a essa variável e desaloco a memória. Só que eu desaloquei a memória relacionada ao meu script e não a esse arquivo. Então o arquivo continua lá. Quando eu acesso da segunda vez, eu consigo, obviamente o PHP vai fazer isso por debaixo dos panos, ir lá nesse arquivo e pegar essas informações. Eu estou falando arquivo porque o padrão é um arquivo, mas poderia ser um banco de dados, poderia ser um software de banco de dados em memória, pode ser qualquer coisa, certo? Então essa sessão ela fica persistida no servidor. Então eu tenho que manualmente pedir para remover. Se eu não remover, esse dado vai ficar lá para sempre. Até para vocês entenderem melhor, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Terminei aqui de fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu recarrego a página, perceba que sumiu. Ou seja, ele só dura uma requisição. E por que ele dura uma requisição? Porque eu disse o seguinte aqui na minha classe de suporte. Cadê o nosso Flash Message? Eu disse, cara, quando alguém chamar o método get, receba esse dado, devolva esse dado, mas antes de devolver eu tenho que fazer o que aqui? Desalocar da memória. Só que nesse caso, esse unset, quando é aplicado em uma variável superglobal session, ele desaloca de fato da sessão. Então ele arrancou fora aquela informação. Se eu não tivesse isso aqui, ó, olha que interessante. Eu viria aqui, vou gravar aqui Ana Júlia 7 e vou gravar. Ficou aqui. Se eu recarregar a página, continua aqui. Eu estou recarregando 50 vezes aqui, ó, e continua aqui. Porque em momento nenhum vai ser removido da sessão, a menos que eu chegue e manualmente remova isso da sessão, ou se o servidor for reiniciado, qualquer coisa do tipo. Então eu preciso desse cara aqui justamente para que ele dure somente uma sessão. Eu estou simulando que ele dure uma sessão, porque quando a pessoa... Ou melhor, uma sessão, não, me perdoe, uma requisição. Porque quando a pessoa chama o get, ele automaticamente, sem perceber, está mandando desalocar esse arquivo. Então se eu vim aqui recarregar, ele some. Sacou? Por isso que é interessante isso, que eu posso agora trafegar dados de uma página para outra, que só vai durar uma requisição. Se a pessoa visualizou, visualizou. Não visualizou, não vai visualizar mais. Beleza? Então perceba que a gente está aqui, ó. E se a gente vier aqui, a gente esqueceu do nosso arquivo de log. Mas se a gente vier aqui, ó, por exemplo, nosso storage de logs, a gente vai ver que já tem meio mundo de manicure gravado aqui. Ó. Então a gente tem aqui, ó, diversas anajúrias aqui, diversos dados que a gente está gravando, beleza? Eu poderia também fazer a mesma coisa na parte de deleção. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no meu controlador, eu posso dizer que uma vez que eu tenha excluído a manicure, antes de
de fato, redirecionar a pessoa, porque nesse caso eu estou renderizando. Eu vou fazer o mesmo redirect. Ó. Provavelmente ele já vai identificar aqui, ó. Fez o redirecionamento para a rota de listagem. E uma outra coisa que eu vou fazer aqui é o quê? Se eu vir aqui, provavelmente ele já vai identificar. Eu vou vir aqui dizer o seguinte, ó. Sucesso, a manicure foi excluída com sucesso. Nesse caso, eu não preciso me preocupar mais lá no nosso método de listagem. Por quê? Porque eu já sei que o nosso método de listagem já espera receber aqui, ó, o que tiver na Flash Message. Então, eu só me preocupei aqui, ó, em colocar esse cara no momento que eu estou excluindo. Então, vamos lá agora excluir. Vou vir aqui e vou excluir a Ana Júlia 6. Excluir aqui. Manicure excluída com sucesso. Não está mais aqui a manicure 6. Esse que está em branco aqui também, posso excluir também. Posso excluir no vários aqui, ó. Vai sempre estar com a mensagem. Se eu recarregar a página, a mensagem some. Se eu vir aqui excluir essa daqui, por exemplo, a mensagem fica somente até eu recarregar ou até mesmo até eu sair da página e voltar para a página. Se eu vier também aqui no meu arquivo de log novamente, todas as exclusões foram gravadas aqui. Então eu posso, por exemplo, vamos imaginar um cenário hipotético. Algum salão de beleza está usando nosso sistema, e aí uma mulher, uma pessoa que trabalha lá no salão de beleza chega para você e fala: Pablo, um registro específico aqui sumiu. Eu tinha uma manicure cadastrada aqui, uma cliente cadastrada, um agendamento cadastrado, e sumiu. Você pode, pelo servidor, via SSH, acessar o arquivo, a máquina virtual. A gente vai ver como fazer isso, inclusive. Você pode ir nesse arquivo de log e ver o seguinte, cara, quando foi que aconteceu isso? Ah, foi no dia tal, horário tal. Você pode dar lá um grep, lá que a gente inclusive viu isso lá nas aulas de sistemas operacionais. Eu posso fazer um grep para poder filtrar somente o que eu quero. Faço um grep aqui pela data, pelo tipo de info e consigo entender aqui, ó, o que foi aconteceu. Nesse exemplo aqui a gente só colocou o ID porque a gente não tem ninguém logado. Mas eu poderia colocar aqui o ID do registro que foi apagado e o ID de quem estava logado no momento que foi excluído. Não necessariamente de quem estava logado, mas de quem de fato fez a modificação. E isso, inclusive, vocês devem ter visto na aula de auditoria, né? Quem teve auditoria comigo lembra que eu falei bastante sobre arquivos de log, mas provavelmente a professora que vocês pegaram esse semestre também deve ter explicado para vocês sobre arquivos de log. Que é justamente para a gente poder ter uma rastreabilidade do que está acontecendo no nosso sistema. Beleza? Aí, ó, o Helder tá dizendo que no dia a dia dele ele acessa bastante log aqui para entender o que está acontecendo no nosso sistema. E de fato é verdade. A gente mexe com log o tempo inteiro. Possa ser um bug, possa ser uma atualização que ninguém lembra o que foi aconteceu e tal. Lembrando que também é uma boa prática, a gente pode fazer isso também. A gente tem sistemas que são feitos exclusivamente para log, como o Greylog e alguns outros. A gente pode também, ao invés de ficar gravando um arquivo de log dessa forma na nossa aplicação, a gente pode deixar esses arquivos de log somente para erros e logs de ações que acontecem no sistema a gente pode mandar para outro tipo de sistema ou gravar no banco de dados. Tem N coisas que a gente pode fazer com esses arquivos. Beleza? Até aqui tranquilo, pessoal? Vamos fazer o seguinte, que a gente ainda tem mais aqui cerca de 10 minutos. Eu vou implementar a parte do erro também, né? Então, aqui, ó, quando dá um erro de validação, a gente está atualmente redirecionando o cara para cadastrar, mas não está dando nenhuma mensagem para ele. Então a gente vai também dar uma mensagem para ele. Por isso que é legal a gente criar essas classes, porque na hora que a gente vai invocar, eu simplesmente faço o que aqui? Flash message set erro ao gravar manicure. Beleza? Eu poderia, ao invés de dar um erro ao gravar manicure, eu poderia passar um pouquinho mais de informações. Eu não sei se eu faço isso hoje ou amanhã, porque eu vou precisar explicar algumas coisinhas para vocês em relação à serialização e deserialização de dados. Acho que eu vou deixar para amanhã. Por enquanto eu vou deixar só dessa forma aqui. Vou botar aqui, ó,
Ao invés de botar erro gravar, vamos botar aqui. Depois a gente vai melhorar isso aqui. Mas por enquanto eu vou botar assim. Os dados informados para essa manicure não, ou melhor, parecem não ser válidos. Vou deixar assim, beleza? Então, esse cara vai me redirecionar para cadastrar. O cadastrar, a gente já viu lá no arquivo de rotas que ele manda para esse exibir form. Então aqui dentro eu preciso também fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Obter o flash message e mandar para o meu arquivo de view. Então eu vim aqui, ó, flash message, ele está trazendo até mais informação do que eu quero, eu não quero isso tudo. Então, flash message, vai receber o flash message aqui e vai mandar lá para o carinha lá. Então mandou para meu arquivo de formulário. No meu arquivo de formulário, que é esse form HTML, eu vou procurar aquela mesma região aqui em cima, que ela fica acima do formulário aqui, e vou colocar aquela mesma coisinha que a gente colocou lá, né? Se o flash message for não estiver vazio e o tipo for, nesse caso aqui, erro, eu vou mostrar a mensagem com a tarjeta vermelha. Então vamos ver como é que vai se comportar. Vou vir aqui. Lembrando que para dar o erro eu vou precisar burlar o sistema de front-end. Então vou tirar aqui o required. E vou informar alguma coisa aqui, informar alguma coisa aqui. Vou disparar. Ó, os dados informados para essa manicure parecem não ser válidos. Lembrando que a partir da aula de amanhã a gente vai melhorar isso aqui, porque eu preciso mostrar para ele o que foi que de fato aconteceu. Possa ser que ele não entenda que foi o campo. Por exemplo, tá legal, nem precisaria burlar o sistema de front-end, poderia só fazer isso aqui, ó. A. Aparece essa mensagem ele não sabe o que aconteceu. Então teria que dizer para ele, cara, a quantidade de dígitos é esse, tal campo não pode estar vazio. Então eu poderia fazer essa melhoria para o sistema, né? E a gente vai fazer isso amanhã. Inclusive amanhã também. Amanhã é quarta-feira, não é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Cadê aqui? Exatamente, quarta-feira. Então amanhã a gente vai fazer também a parte, vai começar a mexer na parte de login. Para a gente poder também ter essa expertise. E aí, se tudo der certo, né? Se a gente conseguir concluir amanhã, a gente na quinta-feira vê a parte de servidor, de publicação e tal. E a gente deixa na sexta-feira para a gente ir utilizando a IA para construir os outros módulos. Né? Como já está com o módulo. Deixa eu só ver o que é que falta aqui para a gente. O Flash Message já foi também. Tem algumas coisinhas aqui que a gente precisa fazer também. A gente já fez a parte de deleção. A gente vai precisar também fazer o seguinte: essa parte de busca aqui. Mas a gente faz também amanhã rapidinho a busca. E tem algumas outras coisinhas pra gente fazer. Mas a gente consegue fazer. A gente dá uma corrida e consegue fazer. Beleza? Vou parar aqui a gravação de hoje.